Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Graça e paz. Graça e paz. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, rendemos a Ti todo o louvor, toda a honra que lhes são devidos, Senhor. Por isso nos prostramos diante de Ti, adorando a Tua santidade, adorando a Tua justiça e nos rendendo ao Teu amor, Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha dirigir-nos para que possamos ver um pouco mais da Tua própria pessoa e de tudo aquilo, Senhor, que Tu realizastes por cada um de nós naquela cruz, Senhor. Abra os nossos olhos, nos console, nos fortaleça e transforma-nos, Senhor, na Tua própria imagem. É o que nós pedimos a Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu creio que vocês já sabem, né? A gente tem considerado o livro de Romanos nesses domingos e hoje não será diferente. Nós, na última oportunidade, entramos no capítulo 11, capítulo 5 de Romanos, né? E já temos visto que a gente pode dar nomes a seções do livro de Romanos, e essa seção no qual o capítulo 5 está inserido, a gente tem dado o nome de justificação, né? E hoje a gente encerra esta sessão, essa grande sessão que Paulo tem nos mostrado. Então ela finaliza no capítulo 5, verso 11. Na última vez nós vimos do capítulo 5, verso 1 até o verso 5. E hoje a gente termina então do verso 6 ao verso 11, fazendo um fechamento então da sessão justificação e de certa forma nos preparando também para a próxima sessão que a gente chama então de transformação. Talvez gostariam de chamar de santificação, mas seja lá qual o nome a gente vai dar, né? Ela tem a ver com transformação da nossa vida. Então, por um lado, irmãos, a gente fecha justificação e vamos nos preparando para uma outra etapa que a gente chama então de transformação. E o título que eu dei para essa manhã, então, é Salvos pelo seu amor e por sua vida. Duas coisas importantes: o amor de Deus e a vida de Deus, e eles têm tudo a ver conosco, nessa experiência de sermos justificados, mas também nessa experiência de sermos transformados, porque precisamos das duas coisas. Da segurança da nossa justificação, mas também da força da transformação, da capacitação de Deus para que a nossa vida ela não continue sendo como éramos, mas que sejamos novas criaturas, como assim a palavra nos diz. E como novas criaturas, nós temos uma nova vida, uma nova expressão, uma nova responsabilidade. Então a gente vai ver um pouquinho dessas duas coisas nessa manhã, se o Senhor for gracioso conosco, abrir um pouco a nossa mente, abrir o nosso coração e que possamos reagir a Ele em fé e em adoração. Então, é isso que vamos tentar fazer nessa manhã. Só lembrando como que nós finalizamos a última reunião que eu estive aqui, né? Nesses primeiros 5 versos, então, do capítulo 5. E eu citei uma frase aqui do irmão Hernandes, eu queria só
repeti-la aqui só para lembrar um pouquinho, né? Aqueles que estiveram aqui. Esse irmão então nos disse o seguinte: os frutos, porque a mensagem passada foi o resultado da justificação de Deus na nossa vida. Então os frutos da justificação são, então aqui eu vou colocar só 3 palavras: paz, graça e glória. Temos paz com Deus. O capítulo 5 começa dessa forma maravilhosa. Temos paz com Deus, nós que éramos inimigos, agora somos amigos. Agora temos paz com Deus. Estamos firmes na graça e esperamos na glória. Então, paz, graça e esperança. A paz refere-se ao efeito imediato da justificação. Uma vez que fomos justificados, a justificação de Deus na nossa vida nos coloca em paz com o nosso Deus. A graça, ela diz respeito ao efeito contínuo de Deus na nossa vida. A graça nos acompanha desde o momento que nós cremos no Senhor Jesus, e ela vai acompanhar-nos por toda a nossa vida. É ela que nos dá a condição de estarmos diante do Senhor. É ela que nos abastece de tudo aquilo que necessitamos para vivermos uma vida diante do Senhor. Então, que maravilhosa graça nós temos, irmãos. Ela nos supre, ela nos fortalece, ela nos dá poder e ela nos transforma. E a esperança da glória se relaciona ao efeito final da justificação. Então, quando nós estivermos junto com o Senhor, estaremos com Ele, compartilhando da sua glória. E essa é uma esperança que temos, que nos move, que nos motiva para que continuemos nesse caminho. Porque com Ele, naquele dia em que Ele for glorificado por todos, Ele também será glorificado nos seus santos. E que Ele então possa ser glorificado na nossa vida. Então, vamos para o que nós temos para hoje. São 6 versos, do 6 até ao 11, e nós vamos dividir esses 6 versos em 2 grupos. Do verso 5, do verso 6 até o 8, e depois do 9 até ao 11, ok? Então vamos ler essa primeira parte, Romanos capítulo 5, começando no verso 6 e até ao 8, primeiramente, ok? Nós lemos aqui então: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui bem claro para nós, né, esses 3 versos focam o amor de Deus para conosco e a nossa condição. E eu queria só considerar um pouco com os irmãos uma experiência minha, né? Lá no começo da minha vida cristã, logo um tempo depois que eu conheci o Senhor, e que pela graça dele eu fui alcançado, ainda um jovenzinho, né, que já está de cabelo branco, provavelmente 15, 16 anos de idade, eu estava na minha casa, né, não na casa dos meus pais, né, considerando tudo isso, aquela maravilhosa sensação de alegria, de gozo, de conhecer o Senhor e falar, puxa, que maravilha, que agora a minha vida tem sentido, agora eu vejo um alvo para mim que faz sentido.
Mas de repente veio na minha mente, puxa, mas que coisa boa. E quando a gente tem coisa boa, a gente quer que dure para sempre, né? Mas ocorreu então a mim, Senhor, está tão bom, mas e o futuro? Será que daqui 2 anos, daqui 10 anos, eu vou continuar crendo no Senhor? Será que eu não vou desviar-me? Senhor, quem me garante que eu não vou mudar de ideia? Que não vai acontecer alguma coisa? E sabe, irmãos, naquele dia, como o Senhor é gracioso, né? Ele falou comigo, ele fala. Deus fala. E ele fala comigo naquele dia, Sérgio, você tem, sei lá, 15, 16 anos, né? Quem você acha que dirigiu a tua vida até agora? E eu falei, foi o Senhor, né? O Senhor é que dirigiu a minha vida. Ele falou, pois é. Se eu dirigir a tua vida até agora, quem é que vai continuar dirigindo a tua vida daqui para frente? Eu acho que o Senhor vai continuar dirigindo a minha vida, né? Ele falou, pois é. Eu falei, então tá bom. Resolveu o problema. Então, irmãos, essa primeira parte do que nós lemos, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Qual é a segurança que nós temos de tudo isso que o Senhor tem feito por nós? É Ele mesmo. Irmãos, nós não nos seguramos a nós mesmos. Nós não temos a capacidade de nos protegermos a nós mesmos. Então, esses 3 versos, eles dizem justamente isso. Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos e pecadores. Nós éramos aqueles que não o buscávamos. Nós não estávamos nem aí para Ele. E Ele então vem até nós. Então Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não éramos não somente fracos, irmãos, nós éramos ímpios. Nós éramos contrários a Deus. Nós ainda não críamos nele e ele já havia morrido por nós. Sem dúvida, ele não teria feito isso, irmãos, se não tivesse por nós um amor divino e superabundante. Então, o amor de Deus e o amor de Jesus por nós é tamanho que ele fez isso por inimigos que não mereciam nada, como cada um de nós. Então, a base da nossa segurança, irmãos, não somos nós, é Ele. Com o seu amor, com o seu poder e com a sua determinação em ganhar a cada um de nós. Então, Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como é que Jesus Cristo morreu por nós, irmãos? Ele não morreu por nós, irmãos, como um ato de heroísmo, né? Às vezes a gente vê filmes ou a gente vê histórias, né? Que pessoas até morrem, mas morrem como herói, como aquele que morreu defendendo outras pessoas, como fez um ato de heroísmo para salvar a humanidade, como às vezes a gente vê em filmes, né? Então, Jesus não morreu como herói, irmãos. Ele não veio aqui com uma capa de super-homem. Ele, que era Deus, se esvaziou. Ele se humilhou. Ele toma a forma de servo e morre. Morre numa cruz, símbolo
de humilhação, símbolo de condenação, ao lado de dois criminosos. Deus, que era Deus, se faz homem, se faz servo, se humilha. Foi assim que ele morreu por cada um de nós, irmãos. Então, que grande amor o Senhor demonstrou por nós, e é o que o texto vai nos falar, né? Um amor como esse, irmãos, eu creio que nunca vamos compreender como que Deus se fez homem desta forma e morre por nós dessa forma. De uma certa forma, nós podemos dizer, irmãos, que dá para se avaliar a intensidade do amor. Então, vamos falar do amor, né? Por um lado, né, ou em parte, então vamos lá. Se eu vou querer avaliar a intensidade de um amor de uma pessoa, né? Por um lado, a gente pode avaliar assim, pelo preço do presente que ele dá para alguém, o quanto que esse presente custou para ele, né? Então, se eu vou dar um presente para a Luísa, se ela for querer avaliar o meu sentimento por ela, se eu dou um presente de 10 reais, ou se eu dou um presente de 1 milhão, eu acho que ela vai achar que eu amo ela bastante se eu der um presente de 1 milhão para ela, né? Só figuradamente falando. Então, quanto custa o presente? A outra forma de avaliar também o tamanho do amor é qual é o merecimento daquele a quem eu estou dando o presente. Faz sentido, irmãos? Né? Então, o quanto custa para aquele que doa e qual é o merecimento daquele que recebe. Então, vamos dizer, se eu for dar um presente para a rainha, né? Eu não vou chegar lá com, né? Ela merece, né? Humanamente falando, né? Imagina, nem rainha tem aqui, né? Mas por que eu estou falando isso? Vamos lá. Quanto mais o presente custar ao doador e quanto menos for o mérito daquele que recebe, maior é o amor. Então, irmãos, vamos fazer a conta. O quanto custou a Deus a vida de Jesus Cristo, seu Filho? Quanto custou ao doador? Esse é um lado. O outro lado. Qual é o merecimento daqueles que receberam? Que somos nós. Irmãos, essa distância é infinita. Então, o amor de Deus, irmãos, tem esse tamanho. A distância entre o valor de Jesus Cristo para o Pai e o tamanho da nossa, como é que é? Do nosso não merecimento. Deus nos amou, que deu seu Filho por nós. Esse é o amor de Deus para conosco. Então, isso se trata de um amor infinitamente grande da parte do doador e trata-se do completo imerecimento da nossa parte. Então, é isso que esse texto está falando para nós. Cristo morreu por nós e que dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
E voltando então àquela experiência que eu contei no início, quão seguro, irmãos, a nossa justificação está nas mãos de quem ela está. Porque o nosso Deus já fez e já demonstrou isso, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Eu queria então só encerrar essa primeira parte aqui, lendo o verso que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, que todos nós conhecemos, mas se os irmãos quiserem correr um pouquinho aí, capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo vai nos dar também essa pérola, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quão seguro estamos na mão do nosso Senhor? Totalmente seguros. Estou bem certo. E que isso nos fortaleça nos momentos em que talvez algum temor apareça no nosso coração, algum sentimento de frustração, algum sentimento de desilusão, ou seja lá o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que nós tenhamos bem claro, e isso é o que nós temos, tudo isso pela graça, e nós somos hoje aqueles que têm paz com Deus, né? Essa então é a primeira parte dos 6 versos que a gente vai considerar. E agora a gente vai para a segunda parte aqui dos versos 9 até ao 11 do capítulo 5. Né? Então vamos voltar lá para o capítulo 5. E aqui talvez eu vou concentrar a maior parte do meu encargo nessa manhã. Verso 9, então. Depois de Paulo ter colocado essa questão do amor de Deus, já que ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, ele começa logo, portanto, né, muito mais. Não sei como que pode ser muito mais ainda, né? Muito mais do que o grandioso amor de Deus por nós. Agora ele vai falar, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, de novo, né? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E para esses 3 versos aqui, eu queria falar então que, vamos dar um títulozinho para ele, salvos pela sua vida. No anterior, salvos pelo amor, agora salvos pela vida. São 2 coisas que precisamos. Nós temos feito umas reuniões às quartas-feiras, alguns irmãos têm participado, nós começamos agora um livro do irmão Otmani, A Vida Cristã Normal, e esse irmão então tem nos dirigido, né? E no primeiro capítulo que nós começamos a estudar, ele fala para nós o seguinte: nós como homens pecadores, nós temos 2 grandes problemas. Um destes 2 grandes problemas é aquilo que fazemos.
que, em outras palavras, são os nossos pecados, que ofendem a justiça de Deus, que ofendem a santidade de Deus. Então, o primeiro dos nossos problemas são aquilo que nós fazemos, ou às vezes até deixamos de fazer, né? Então, são os nossos atos, que a Bíblia chama de pecados. E o outro problema que nós temos é aquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Independente de praticarmos atos pecaminosos, nós, interiormente, a nossa constituição é de que somos pecadores. Então, os nossos dois principais problemas: o que somos e o que fazemos. Uma coisa decorre da outra, né? Então, nós pecamos porque somos pecadores. Então, isso é o que esse irmão tem nos falado, e ele fala então que Deus tem duas grandes soluções para os dois grandes problemas da humanidade. Ele tem o sangue, a gente acabou de ver a respeito do sangue que Jesus derramou. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Então aquilo que fazemos é resolvido pelo sangue derramado na cruz de Jesus Cristo, por cada um de nós. E isso também é para sempre, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Isso está ligado com a primeira parte que a gente leu aqui, os 3 primeiros versos. E Deus tem uma segunda solução, então, agora para aquilo que somos. E essa solução é a cruz. Tanto a cruz de Cristo como a cruz que nós devemos carregar a cada dia, né? Então, isso é só para fazer um parêntese para os irmãos que não têm acompanhado, então fica aqui um incentivo, né? Para que vocês possam seguir, né? Ler junto, e eu recomendo, né? Que os irmãos façam isso. E de certa forma, então, irmãos, esses 3 últimos versos, né, o verso 9, 10 e 11, eles são uma preparação para entrarmos nessa questão, então, de tratar com aquilo que somos. Porque os nossos pecados já foram todos perdoados pelo sangue de Jesus na cruz, por cada um de nós. Mas nós ainda temos um grande problema, que é aquilo que somos. Este problema, que é o que somos, ele está em curso. Ele nos acompanha ainda, porque aquilo que somos ainda nos acompanha na nossa vida. Ou não? Né? Todos nós nos conhecemos. E Deus também tem a sua ação para tratar aquilo que somos, né? E aí vem essa ligação: salvos pela sua vida. Então, só um parênteses, né? O que a gente vê então nesses 3 versos de 9 a 11? Paulo, ele parte então de uma realidade presente, né, que é a nossa justificação, para um futuro certo, que ele vai falar da ira, né? Ele observa que, ao sermos justificados no presente pelo seu sangue, aquele que crê em Jesus Cristo e tem uma vida de intimidade com Ele, pode ter uma certeza também de estar salvo da ira vindoura. Vamos ver o que eu quero dizer com isso, né? A nossa justificação, irmãos, já é realidade. Pelo simples fato de crermos. Porque cremos, o Senhor nos justifica. Ele tira a nossa condenação e coloca a justiça de Cristo sobre nós. Então, nós somos justificados. É algo que cada um de nós que crê no Senhor Jesus já tem. Nós já somos e já fomos justificados, né? Mas aqui Paulo fala que seremos salvos da ira vindoura, né? Porque aqui vai incluir também
aquilo que somos. E esse processo está em curso na nossa vida, para que até aquele dia, a obra que o nosso Senhor começou em cada um de nós, Ele vai terminar. E se nós então, que cremos, temos com o Senhor intimidade e comunhão, Ele mesmo, através da sua vida, vai realizar essa obra na vida de cada um de nós, transformando aquilo que somos em sermos parecidos com Ele, de forma que o caráter de Cristo e a beleza de Cristo possam ser formadas cada vez mais, dia a dia, na nossa vida. Essa é a importância, irmãos, da vida de Cristo, derramada no nosso coração, depositada dentro de nós, para que possamos caminhar em direção a isso. E lá naquele dia, certamente seremos salvos da ira vindoura. Romanos capítulo 8, verso 32, ele vai dizer assim, 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não dará? Logicamente que sim. Na verdade, ele já nos deu todas as coisas em Cristo. Toda a nossa necessidade, tudo aquilo de que precisamos já nos foi dado. 2 Pedro, eu gosto desse versículo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, irmãos, a vida de Deus já nos deu tudo de que nós precisamos para vivermos de forma agradável ao Senhor, de forma que cresçamos em estatura, que sejamos amadurecidos e que não permaneçamos como crianças o resto das nossas vidas. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O primeiro verso do capítulo 5 fala que nós temos paz com Deus, né? Mas ter paz com Deus não é tudo. Existem muito mais coisas para nós desfrutarmos. Jesus não apenas morreu em nosso favor, mas Ele ressuscitou, aleluia. Jesus não ficou na morte, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Sua morte nos livrou da condenação e a sua ressurreição nos deu vida abundante e eterna. Irmãos, isso não é só um conhecimento, não deve ser só um conhecimento para nós. É algo que recebemos, é como se recebêssemos um presente e a gente fala, puxa, que legal, que bonito, só que a gente deixa lá. Acho que às vezes nem abre, né? Uma vez a gente compartilhou aqui uma mensagem que eu dei o título, né? De abrindo o presente, né? Às vezes a gente recebe presente e não abre, né? Então, nós já recebemos a vida de Deus, ela nos dá uma vida abundante e eterna. E aqui, Paulo, ele não está falando mais de justificação. Justificação a gente viu que é um termo legal, jurídico, né? Remete à lei. Mas aqui ele começa a falar de reconciliação, né? Então, verso 10 vai falar, já fomos reconciliados. E reconciliação, irmãos, tem um sentido de restaurar uma amizade que foi perdida. Então não é mais uma questão de justificação, é uma questão de
colocar novamente juntos dois amigos. Então nós somos amigos de Deus. Se antes éramos inimigos, se antes éramos ímpios, agora nós somos amigos. Agora nós somos íntimos do Senhor Jesus. Essa é a nossa nova posição. Os que creem no Senhor estão agora reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo. Nos tornamos amigos de Deus. E salvos pela vida de Deus significa que nós temos não apenas uma justificação para começarmos a caminhar diante do Senhor, mas também condições de que a santificação e a transformação de Deus proposta a nós, ela seja completa a ponto de levarmos para a glorificação final juntamente com o nosso Senhor. Tudo isso, irmãos, é a vida de Cristo dentro de nós. Eu estou batendo nessa tecla, eu vou ficar batendo nessa tecla. O que a vida de Jesus Cristo tem trazido para cada um de nós na nossa realidade diária. Nós fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo e desfrutamos da sua intimidade, da comunhão com Ele por meio da sua vida ressurreta. Ou seja, Cristo não apenas morreu por nós, mas Cristo vive por nós. Gálatas 2:20, que a gente também já sabe. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive a vida dele em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, vou repetir, os irmãos sabem, mas Cristo não somente morreu por nós, mas não nos esqueçamos, irmãos, Cristo vive por nós. A vida dele dentro de nós. Isso faz parte da salvação de Deus na nossa vida. Estão entendendo? Não apenas verteu o seu sangue por nós, mas ele intercede por nós. O nosso Senhor Jesus, que foi morto e ressuscitado, que está agora nos céus, à direita do Pai. O ministério de Jesus não terminou, irmãos, na cruz e na morte. O ministério de Jesus continua e agora ele está diante de Deus, o Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele nos dá a sua vida, mas ele intercede por nós junto ao Pai. O nosso Senhor continua fazendo isso por cada um de nós. Ele não apenas nos substituiu na cruz, mas é o nosso sumo sacerdote junto ao trono da graça. O seu ministério em nosso favor não foi apenas terreno, mas continua também lá nos céus. E que essas verdades, irmãos, que a gente talvez já saiba, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Mas o intuito, irmãos, é que, ouvindo novamente essas verdades, elas possam nos levar a viver a cada dia de uma forma diferente. Não uma vida terrena e baixa, mas uma vida de ressurreição e de realidades celestiais, porque é deste reino, ou é a este reino que pertencemos agora. Sem dúvida nenhuma, irmãos, nós passamos por tribulações, nós passamos por dores, por problemas como o Abílio
abordou nessa manhã. Nós ainda vivemos num mundo corrompido, irmãos. Nós ainda vivemos num mundo mau. Num mundo onde as forças espirituais do mal lutam contra o reino de Deus. E que querem nos destruir, sim. Então nós vivemos num terreno inimigo. Mas não nos esqueçamos, irmãos, de onde nós viemos. Não o nosso passado de pecado, mas agora nós somos novas criaturas, nova criação em Cristo, pertencemos a uma nova raça, descendendo de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Somos filhos do Deus Altíssimo. Então, embora soframos, embora passemos por aflições, nós somos cidadãos celestiais, filhos de Deus e herdeiros de Deus, que temos um alvo muito claro na nossa vida. E é a esse alvo que nós nos dedicamos. É isso que estamos fazendo aqui, irmãos. Nós não estamos correndo atrás do mundo. Não estamos correndo atrás daquilo que o mundo está correndo atrás. Nós pertencemos a um outro mundo. Então, a vida do Senhor Jesus dentro de nós, ela faz isso. E que a gente então tenha esse desejo, esse senso de propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração e que Ele possa aumentar cada vez mais a nossa fé para crermos e experimentarmos a realidade dessas palavras e vivermos tudo isso de forma prática no nosso dia a dia. Que a cada dia a gente possa ter essa intimidade com o nosso Deus, para que Ele possa então ir tomando conta do nosso coração e transmitindo cada vez mais daquelas coisas que Ele tem para compartilhar conosco de forma viva e real, e não somente na nossa cabeça. Né? Ele já preparou todas as coisas e que nós possamos então... Nós vamos tratar disso, irmãos, daqui para frente. A gente tem agora do verso 12 do capítulo 5 até o final do capítulo 8. Então, capítulo 6, 7, 8, mais metade do capítulo 5, para a gente explorar um pouco mais essa questão de sermos transformados. Deus tratando com aquilo que nós somos. Não é uma coisa que acontece assim na nossa vida, mas ela acontece dia a dia na nossa vida. À medida que nós perseveramos em buscar o Senhor, perseveramos em ter comunhão com Ele, perseveramos em colocar em prática as coisas que o Senhor tem falado para nós, em amar os irmãos, em nos reunirmos, em lermos a Sua palavra, em orarmos ao Senhor, Ele vai caminhando na nossa vida e é isso que a gente pretende ver daqui para frente. Né? Então, só mais um pequeno ponto que está no verso 11. Paulo fala, e não apenas isso, né, depois de sermos salvos pela sua vida, né, não apenas isso, 11 do capítulo 5, né, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus, só essa frasezinha. Para nós não nos esquecermos de que devemos gloriar-nos em Deus e não apenas nas suas dádivas. Né? O abençoador é melhor do que a bênção. O doador é melhor do que a dádiva. Então, irmãos, para que nós também não foquemos só naquilo que o Senhor tem nos dado, mas o nosso tesouro é a sua pessoa. Ok? Então,
que nos gloriemos, saibamos nos gloriar em Deus. Eu queria fazer uma breve aplicação disso tudo que a gente está considerando. Né? Devemos nos lembrar, então, de que o Evangelho de Deus, que é tratado na Epístola de Paulo aos Romanos, o tema da Epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não se limita a uma mensagem de salvação aos pecadores perdidos, de perdão dos pecados e a salvação da ira vindoura. Então, isso faz parte do Evangelho, sim. Salvação para os pecadores e libertação da ira vindoura, o livramento da ira vindoura. Mas o Evangelho também provê os meios para que o homem, arruinado pelo pecado, seja resgatado da escravidão e seja transformado. Então, não é só o lado negativo, mas ele tem um lado positivo, que é o quê? A transformação de homens pecadores em servos de Deus, em filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-participantes da natureza divina, a ponto de poderem expressar a imagem e a semelhança de Deus, que é o nosso Criador, mas é também o nosso Pai. Então, irmãos, este é o Evangelho completo, trazendo a nossa salvação, mas nos capacitando, nos dando condições para que nós sejamos aquilo que Deus planejou para cada um de nós. E mais uma coisa, que eu acho que é prático também, como cristãos que somos, né, nós podemos cometer 2 erros. O primeiro deles é pensarmos que, e eu acho que não tem ninguém, eu espero que ninguém esteja nesse primeiro erro aqui. Pensarmos que, já que fomos salvos pela graça, podemos nos comportar de qualquer maneira que nos agrade. Já estou salvo. Então, vou viver a minha vida. Né? Eu já tenho um ticket aqui no bolso, né? Um bilhete de entrada no céu. Então, agora, já que eu tenho o bilhete, eu vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu quero. Quando chegar naquele dia, eu saco o bilhete aqui, pronto, tenho a entrada para o céu. Então, esse é um erro que nós não devemos cometer como cristãos. Né? Eu não vou falar muita coisa disso não, porque eu acho que ninguém de nós tem essa mentalidade. Agora, qual que é o outro erro, irmãos? O outro erro é, após sermos salvos pela graça, nós pensarmos que, bom, o Senhor, pela sua graça, nos salvou, agora o resto é comigo. Agora é a força do meu braço. É nos afadigar e nos esforçar até morrermos, para, de uma certa forma, pensar que nós temos que nos tornar dignos da graça que recebemos pelo nosso próprio braço. Irmos à exaustão por pensarmos que a transformação que Deus quer para nós, ela vai ser conseguida pelo nosso esforço próprio, pelo nosso próprio braço. E isso também é um erro, irmãos, porque nós não temos condições de fazer isso. Isso é uma obra do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo e da sua vida que está dentro de cada um de nós. Ele que irão promover essas coisas na nossa vida. E Ele está totalmente comprometido em fazer isso na vida de cada um de nós. Mas por outro lado, irmãos, quando eu digo isso, isso não significa cruzar os braços
e falar, Senhor, ok, já que é o Senhor que vai fazer, eu vou sentar e esperar. É um cooperar com o nosso Senhor. É dizer sim e amém a Ele. É termos atitudes, mas sempre sabendo que, se o Senhor não fizer, não adianta nada nós querermos fazer. Mas podemos ter toda a certeza que Ele quer. Então, irmãos, que no nosso coração isso também esteja claro. Que não é o nosso braço, mas é o Senhor Jesus, através da vida dele, porque nós ainda continuamos fracos. Nós ainda somos incapazes. Mas Deus é capaz e Deus coloca a sua vida em nós. Então, Ele vai viver a vida dele em nós, à medida que nós temos comunhão com Ele e à medida que nós cooperamos com Ele. Então, por um lado, alguém acho que orou aqui hoje, ou até falou que João 15 vai falar, sem mim nada podeis fazer. É uma grande verdade. Só que eu sempre falo, não esqueçamos de Filipenses 4, que diz, tudo posso, naquele que me fortalece. Por um lado, irmãos, sim, não podemos fazer nada sem o Senhor. Mas com Ele, sim, podemos, porque Ele está em nós. Então, o encargo nessa manhã, irmãos, é que nós tenhamos esse coração, essa percepção, e que o Senhor infunda cada vez mais na nossa vida essa expectativa de que o Senhor Jesus, Ele fez a obra completa na nossa vida. Tanto de nos justificar e nos perdoar de todos os nossos pecados, como também nos deu condições para que nós então sejamos transformados de glória em glória, para que naquele dia nós possamos ser olhados e que o próprio Deus seja visto e glorificado na vida de cada um de nós, né? E que o Senhor então possa ir falando. Nós vamos então, como eu falei, isso é só uma introdução para esse tema de transformação, que se Deus quiser a gente vai estar trabalhando aí por mais um bom tempo, até o final do capítulo 8. Ok? Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e pedimos mais uma vez, Senhor, capacita-nos, abre os nossos olhos, traz a cada um de nós espírito de sabedoria, de revelação, dá-nos, Senhor, fé para não somente acreditarmos na Tua palavra, mas que possamos tomar posse de cada uma das Tuas promessas nas nossas vidas. Seja conosco nesse dia, nos guarda, Senhor, e nos dá entendimento, para que o Senhor mesmo cresça e viva a Tua vida em cada um de nós. Em Teu nome, Senhor, nós pedimos. Amém.